Oi, 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 eu aqui de novo para o nosso segundo encontro de hoje. E agora vamos falar do princípio de Pascal, legal? E nessa aula vocês vão sofrer comigo. Por quê? Porque eu comprei uma mesinha digitalizadora, aqui ó, e eu vou testar ela com vocês. E eu já sei que vai ficar uns garranchões. E aí eu quero ver como é que vai ser. Então vocês vão ser meus cobaias. Depois no comentário lá, depois que eu postar, você fala assim, Sandro, pelo amor de Deus, nunca mais usa isso na minha vida que a gente não entendeu nada. Ou então você coloca lá, tá bom, Sandro, vai melhorando que dá pra ir. Faz comentário lá pra ver se dá pra continuar usando isso, tá bom? Porque senão eu paro. Na questão de não digitar no PowerPoint, não, que eu adoro preparar o PowerPoint, botar as equações, mas é aquela saudade de escrever no quadro, sabe? Ai, gente, isso é um vício esse negócio de dar aula, gente, isso é um vício. Bom, vamos lá. Vamos à nossa querida aulinha de segundo tempinho de hoje. Já fizemos os probleminhas de Arquimedes. Agora vamos. Você está compartilhando sua tela. Obrigado, meu querido. Outra vantagem de gravar essas aulas de manhã assim para vocês, sabe o que que é, gente? Que a conexão não cai. Esses dias eu fiquei uns 15 minutos falando, gravando, não tinha nada. A conexão não tinha caído. E eu tive que gravar uma aula de 30 minutos e eu esqueci de apertar gravar. Tipo agora, que ainda bem que eu lembrei. Ou não, acho que eu já botei gravando, né? Deixa eu olhar aqui. Ah, já tá gravando. Show de boleta. Vamos lá então. Então o que nós vamos ver agora é o princípio de Pascal. Legal? Continuando aí o nosso trabalho. Uma imagem do nosso querido Blaise Pascal, né? Grande matemático, grande físico, contribuição muito forte na área de análise combinatória. Vocês devem ter conhecido já o princípio de Pascal lá através do triângulo de Pascal, né? As relações matemáticas brilhantes que ele fazia sempre. Praticamente é o pai do computador, inventou a primeira máquina de calcular. E ele viveu lá de 1623 a 1662. Deixo aqui o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração e a minha homenagem ao Blaise Pascal. Olha o que que ele diz. O aumento da pressão exercida em um fluido, em equilíbrio, é transmitido integralmente a todos os pontos do fluido, bem como as paredes do recipiente em que ele está contido. Interessante. Isso aqui quer dizer o seguinte: todo acréscimo de pressão que você fizer em ponto de um fluido, você tem um fluido, aí você aumenta a pressão numa determinada região dele. Esse aumento de pressão ele vai ser distribuído integralmente para todo o fluido e as paredes do recipiente em que ele se encontra. Algumas aplicações interessantes do princípio de Pascal. Você pode ver nessa primeira aqui, ó, o que nós chamamos de prensa hidráulica. Isso amarelinho aqui é um fluido, é um óleo. Então ele tem uma alavanca, ele faz uma força, ele empurra o óleo de um lado, e aí o óleo, né, isso gera uma vantagem mecânica que levanta aqui do outro lado. Olha aqui, ó, que legal. Isso aqui também é um sistema hidráulico que eles usam para você, por exemplo, amassar carro, tá certo? Lá nos ferro velhos. Então, por exemplo, prensas hidráulicas é uma boa aplicação. Outra aplicação interessante são os elevadores hidráulicos. Talvez você já tenha visto isso, né? Postos de gasolina, oficina, você coloca o seu carro, aí tem um sistema hidráulico que levanta, né, o carro. A vantagem mecânica desses sistemas hidráulicos, gente, é muito grande. Você faz uma força pequena, isso tem um efeito, pô, gigantesco. Olha esse cara aí, isso não é mentira, não. Uma pessoa pode fazer uma força usando as mãos e levantar, por exemplo, um automóvel. O sistema hidráulico ele permite isso, desde que você estruture bem, né, as áreas que você vai estar trabalhando aqui. Olha só, freio que interessante, o sistema de freio, né? Isso aqui, se a gente pudesse observar, ó, aqui tem um pedalzinho que você vai clicar, vai apertar, aqui tem um fluido de freio que está em todo o sistema de freio, todas as quatro rodas, tá vendo? São mangueirinhas. Olha o que que acontece quando você aperta. Quando você aperta, você empurra o fluido, né, de freio, isso que você empurra, isso aqui vai para a direita, para a esquerda e trava as rodas, né? É um sistema extremamente simples e muito eficiente, a gente sabe disso. A gente está dirigindo o carro a 100, 120 por hora, a gente aperta o freio, né? A transmissão dessa força que a gente faz no pedal pequenininha, ela é grande, faz o carro parar. Legal?
Outro exemplo aí, ó, suspensão de carro, né? Sistemas de amortecedores, olha só, também são sistemas hidráulicos. Cadeira de dentista, cadeira de cabeleireiro, de barbeiro, né? Já viu que ele vai, aperta assim, ou então só aperta o botãozinho, ela vai subindo, vai descendo, também são sistemas hidráulicos. Então, gente, no nosso dia a dia, a quantidade de sistema hidráulico que você tem é muito grande. Olha só que legal. Essa cadeira aí para o cadeirante, né? Adaptação para o cadeirante, que tem alguns ônibus na nossa cidade, vocês já devem ter visto aquela plataforma, né? A plataforma desce, o cadeirante entra e joga ele para dentro do carro, do ônibus. Inclusive tem uma questão do Enem, que eu coloquei na lista de vocês, de princípio de Pascal, que você vai ver que a questão é sobre isso. Tem uns 3 anos que caiu essa questão. É uma questão justamente dessa plataforma de ônibus, tá bom? Depois vocês vão fazer ela lá. Então, olha só, como é que fica aí a nossa equação do princípio de Pascal? Você tem que ter um cilindro, um sistema assim em forma de U, só que a área tem que ser diferente, tá? A área do êmbolo de um lado tem que ser menor do que a área do êmbolo do outro lado, porque senão você não vai ter vantagem mecânica. Então, o que que acontece? Quando você faz uma força F1, tipo empurrando, puxando S1 para baixo, o S2 vai ter uma força aqui empurrando ele para cima. Vamos supor que o sistema está em equilíbrio, tá? Eu faço uma força aqui e mantenho segurando aqui. O que que diz o princípio de Pascal? Que a variação de pressão que essa força 1 gerou aqui nessa área é igual à variação de pressão que essa força F2 vai gerar nessa área. Isso aqui está garantido pelo princípio de Pascal, você não precisa demonstrar isso. O princípio de Pascal diz isso, que quando você faz um acréscimo de pressão num ponto, esse acréscimo é distribuído para todo ponto. Então, quando você aumentou a pressão no êmbolo do lado esquerdo, esse aumento de pressão ele é distribuído e ele fica igual em todos os pontos. Por isso que eu posso botar que delta P1 é igual a delta P2, quer dizer, a variação de pressão no lado esquerdo, no êmbolo 1, é igual à variação de pressão no êmbolo 2 do lado direito. Só que você sabe que variação de pressão é o quê? No caso 1, é a força 1 pela área 1. E no 2, é a força 2 pela área 2. Legal? Então, essa é a expressão que geralmente você vai utilizar para resolver os problemas de princípio de Pascal. A força 1 dividido pela área 1 vai ser igual a força 2 dividido pela área 2. Isso quer dizer o quê, gente? Que a força aplicada e a área de contato são diretamente proporcionais. Ou seja, você está vendo que esse êmbolo tem uma área menor, esse tem uma área maior. Então, onde tem área menor, você vai fazer menos força. Ou seja, isso te dá uma vantagem mecânica. Imagina no caso do freio do automóvel. Você tem uma mangueirinha, gente, de 0,5 centímetro de diâmetro. Você vai fazer uma força nela, pequenininha. Em algum momento, isso vai chegar no tambor do carro, que tem uma área lá maior. Às vezes tem 5, 6 centímetros de raio, 10, 12 centímetros de diâmetro. A área aumenta muito, e isso gera uma força maior. Então, o princípio de Pascal, a prensa hidráulica, essa relação matemática aqui, ela mostra que existe uma vantagem mecânica muito grande nesse sistema. Direção hidráulica, né? Por exemplo, de automóvel. Você faz um esforço pequeno e isso faz com que as rodas, né, vença ali o atrito e gire com uma facilidade muito grande. Legal? Vamos fazer uns exercícios disso para vocês perceberem que o princípio de Pascal é muito, muito, muito tranquilo, muito simples. Qualquer acréscimo de pressão feito em parte de um fluido é distribuído integralmente para todo o fluido e paredes do recipiente em que ele se encontra. Legal? Tem uma outra aplicação que eu gosto também do princípio de Pascal. Eu ia botar ela para vocês, não sei por que motivo eu não botei. Sabe o que que é, gente? É a pasta de dente. Ah, eu acho que vai aparecer aqui. Vamos lá. Essa figura não está muito boa, esse GIF, mas isso aqui é o seguinte: uma bola de ping-pong, você pega e faz vários furinhos com uma agulha nela. Enfia uma seringa com água, né, e aperta. Você vai ver que vai sair água com a mesma pressão em todos os pontos. Isso é legal, porque em todos os pontos o fluido está com a mesma pressão quando você aumenta a pressão da seringa, né? Então vamos a essa questãozinha aqui. Aqui, ó. Analise a situação a seguir representada. Então tem aqui um êmbolo móvel, tem uma rolha, e você vai fazer uma força empurrando isso para baixo. Isso que você faz uma força, você tem um acréscimo de pressão aqui, né? Pressão em B mais a variação de pressão que você gerou, porque você empurrou. A pressão em A mais a variação de pressão que você gerou, porque você empurrou.
O aumento de pressão em todas as partes do fluido armazenado no recipiente está relacionado ao princípio de Pascal. Não é Newton, não é Torricelli, não é Arquimedes. Então essa figura é legal porque ela mostra bem isso. Você tem a rolha aqui, e quando você aumenta a pressão, você gera um ΔP. Esse ΔP ele é distribuído tanto para essa rolha B como para a rolha A. Por isso que se essas rolhas estiverem presas da mesma maneira, exatamente da mesma maneira, no momento que sai, as duas têm que sair juntas. Obrigatoriamente elas têm que sair juntas, porque a variação de pressão sendo igual, né, vai empurrar as duas ao mesmo tempo. Legal? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou pegar isso aqui, ó, e vou corrigir, vou botar assim, ó, aparecer. Porque senão eu já estou dando gabarito antes, concorda? Olha lá, ó. Então, gente, o aumento de pressão em todas as partes do fluido armazenado no recipiente está relacionado ao princípio de... Boa, gente, Pascal, princípio de Pascal. Perfeito, é isso mesmo. Vamos à segunda. Olha da pasta de dente aí que eu falei, ó. Todo dia, quando você acorda, pega a pasta de dente, aperta ela para colocar na escova, você está usando o princípio de Pascal. Porque quando você aperta num ponto, você aumenta a pressão em todos os pontos da pasta, por isso que ela pega e sai. Então, no início do século XX, a indústria e o comércio da cidade de São Paulo possibilitaram uma qualidade de vida melhor para os seus habitantes. Um dos hábitos saudáveis ligados à higienização bucal foi a utilização de tubos de pasta dental e as respectivas escovas de dente. Considerando um tubo contendo pasta dental de densidade homogênea, uma pessoa resolve apertá-lo. A pressão exercida sobre a pasta dentro do tubo será: letra A, maior no fundo do tubo, se apertar no fundo; menor no fundo do tubo, se apertar no bico de saída; maior no meio do tubo, se apertar no meio; menor no fundo do tubo, se apertar no meio; ou igual em todos os pontos, qualquer que seja o local apertado. A gente acabou de ver o princípio de Pascal, então é óbvio que a gente sabe a resposta e está achando a questão mais ridícula do mundo. Concorda? Mas nem todo mundo vai marcar isso. Nem todo mundo vai marcar a letra E, que é o gabarito oficial. Então a pasta de dente tem densidade homogênea lá dentro. Apertou, você aperta, você gera um acréscimo de pressão igual em todos os pontos do fluido, ok? Então não é maior num ponto do que no outro, ela vai ser igual em todos os pontos da pasta. Tudo bem, gente? Legal? Maravilhoso, vamos seguir. Acho que tem mais um exemplo para a gente fazer. Opa, legal. Questão 3. Um adestrador quer saber o peso de um elefante. Utilizando uma prensa hidráulica, ele consegue equilibrar o elefante sobre um pistão de 2.000 centímetros quadrados de área. Grandão aqui, tá vendo? Ó? Exercendo uma força F equivalente a 200 newtons. Então ele vai fazer uma forcinha de 200 newtons aqui e vai conseguir equilibrar o elefante. 200 newtons é tranquilo, gente. 200 newtons corresponde a 20 quilos. Quem nunca foi para academia e pegou 20 quilos aí? Ok? E ele está dizendo qual é a área do pistão. Esse aqui é de 25 centímetros quadrados. Quer dizer, aqui é 25, no elefante é 2.000 centímetros quadrados. Então tem uma diferença de área muito grande. Ele faz uma força de 200 e a gente tem que descobrir qual é o peso do elefante. Eu coloquei essa imagem aqui porque vocês, quando estão na estrada, já viram isso aqui? Balança? Pesagem, né? Eu adoro quando eu tô viajando, aí você está viajando assim, você tem uma fila de caminhão na tua frente. Você não pode cortar, né? Imprudente, aí de repente tem uma pesagem dessa. Aí tu vê os caminhões entrando e você vai, passa por eles, vai embora. Não adianta nada, daqui a pouco vai ter outro caminhão, né? Então vamos fazer essa daqui? O que o princípio de Pascal diz? A força do elefante, quer dizer, o peso dele, dividido pela área onde o elefante está, tem que ser igual. A força que o adestrador faz sobre a área do êmbolo em que o adestrador está fazendo essa força. Legal? Essa é a equação do princípio de Pascal. Vamos ver como é que fica isso aí? Vamos ver se eu consigo escrever aqui, gente, com a paradinha agora para resolver. Cadê aqui? Vamos botar o pretinho aqui, tá bom? Então, olha só, o que que nós temos aí? Nós temos a força que o elefante faz. Isso corresponde ao quê? Ao peso do elefante.
ok? Isso dividido pela área de onde o elefante está, 2.000, ok? Isso vai ser igual. Qual é a força que o adestrador faz? 200 newtinhos. E qual é a área? 25. Legal? Então, peso do elefante dividido pela área, que é 2.000, vai ser igual a 200, que é a força que o adestrador faz, por 25. Posso simplificar aqui, ó, 200 por 25. Quanto vai dar isso aqui, gente? 8, não é isso? Então, nós temos 200 por 25, vai dar 8. Deixa eu ver se eu consigo mudar a corzinha aqui. Estou me adaptando, gente. A letra está horrível, né? Então, qual vai ser o peso do elefante? Só você pegar o 2.000 e multiplicar por 8. Caraca, gente, a letra está muito ruim. Parece ser analfabeto. 2.000 vezes 8 vai dar quanto, gente? 16.000 newtons. Confere? Então tá aqui o nosso querido Gable oficial. Até que essa canetinha é boa, gente. Eu acho que daqui, sei lá, uns 3, 4 meses usando, a minha letra ficar boa, vocês vão conseguir entender. Mas ficou claro o que, que a gente fez aqui? Aqui, ó. A força que o elefante faz é o peso dele. A área onde o elefante se encontra, 2.000 que ele deu. A força que o adestrador fez é 200. E a área do adestrador, onde ele está fazendo a força, é 25. Dividiu 200 por 25 dá 8. 2.000 vezes 8, 16.000 newtons. Foi, gente? Tudo bem? Legal, legal. Gostei, gostei. Então vamos seguir. Ih, rapaz, essa eu lembro que é cascuda, hein? Essa daí vai dar trabalho pra gente. Observe na figura a seguir a representação de uma prensa hidráulica, na qual as forças F1 e F2 atuam respectivamente sobre os êmbolos 1 e 2. Então tem uma força F1 aqui nesse cilindrozinho, uma força F2 aqui nesse cilindrozinho. Tá vendo que a altura aqui é 3H? Tá vendo que a altura aqui é H? Maravilha. Admita que os cilindros estejam totalmente preenchidos por um líquido. O volume do cilindro 2 é 4 vezes o volume do cilindro 1. Então o volume do 2 é 4 vezes do 1. Cuja altura é o triplo da altura do 2. Tô vendo, a altura desse cara é o triplo dessa aqui. Bom, então o volume desse é 4 vezes o volume desse. Ele quer a razão F2 por F1 entre as intensidades das forças quando o sistema está em equilíbrio. Legal, vamos ver se a gente consegue fazer esse. Bom, primeira coisa, eu vou escrever aqui o seguinte, o volume, gente. Ele está dizendo que o volume do 2 é 4 vezes o volume do 1. Confere? Como é que a gente calcula o volume de um cilindro, gente? Eu tenho que pegar o que? A área da base do cilindro 1, que é S1, vezes a altura. Confere? Deixa eu apagar aqui para ficar legal, peraí. Não estou gostando disso aqui, não. O volume do 2 vai ser o quê? Vai ser a área S2 vezes a altura, que é H. Confere? E o volume do 1 vai ser o quê? Vai ser S1 vezes a altura, que é 3H. Confere? Então, repetindo. O volume do cilindro 2 vai ser a área da base dele vezes a altura. Isso vai ser 4 vezes. O volume do cilindro 1, a área da base dele, que é S1, né? Vezes a altura, que é 3H. Legal? Vamos dar uma simplificada aqui. Botar o vermelhinho. O que que a gente pode simplificar aqui? Legal? Então, voltando aqui, olha que interessante. S2 vai ser 12 vezes S1. Essa informação é importante, gente. Quer dizer, a área desse cilindro 2 ali, a área da base dele, né, ela é 12 vezes a área da base do cilindro 1, tá bom? Então vamos agora montar aqui a equação do Pascal. Como é que fica a equação do Pascal? Ih, caramba, peraí, gente, fiz alguma besteira aqui. Para, rapaz. Acho que eu encostei onde não devia. Vamos lá, vai ficar assim então, ó.
F1 sobre S1 é igual a F2 sobre S2. Confere? Ele quer o quê? Ele quer F2 por F1. Vamos organizar? F2 sobre F1 é igual. Se você quer F2 dividido por F1, F1 passa para baixo, S2 passa para cima. Então vai ficar o quê? S2 sobre S1. Confere? Ô, meus queridos, S2 por S1, acho que a gente sabe, hein? Porque olha aqui, ó, daqui a gente consegue descobrir. S2, se você passa o S1 dividindo, vai dar 12. Ou seja, S2 dividido por S1 é igual a 12. Ou seja, primeiro a gente tem que descobrir a razão entre as áreas, porque ele diz ali qual é a relação entre os volumes, e depois a gente usa aqui o nosso querido princípio de... Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui, peraí. Aqui, eu vou botar esse vermelho aqui. A gente consegue usar o nosso querido princípio de Pascal. Caraca, tá igual uma criancinha, né? Entenderam, gente, a solução do problema? Legal? Consigo até desenhar um coraçãozinho aqui para vocês, ó. Botar aqui dentro, Sandro Fernandes. Gente, estou com saudade de vocês. Deixei uma lista de exercícios para vocês lá, com 4 questõezinhas, 2 para amanhã e 2 para tarde, do princípio de Pascal. Questões relativamente tranquilas. Na semana que vem, são questões do Enem, ok? Na semana que vem eu corrijo essas questões, tá bom? E nós vamos pro... Quer manter? Sim, vou manter para deixar para vocês. Corrija essas questões, tá bom? E a gente vai para um outro assunto, tá bom? Porque aí a gente vai ter finalizado a hidrostática. O que que eu vou fazer? Quando a gente fechar a hidrostática, pressão de uma força, pressão de uma coluna de líquido, princípio de Stevens, princípio de Pascal e princípio de Arquimedes, ok? Eu vou preparar um teste sem nota, né? Sem valer nota, sem nada, pelo Google Formulário e vou mandar para vocês. E aí vou dar tipo assim, umas meio-dia para vocês fazerem. Eu vou botar uma quarta-feira, tipo 2 horas da tarde, e vou recolher quando for quarta-feira, 6 horas. Tá bom? E aí são 10 questões de múltipla escolha para você fazer lá, para ver como é que está o teu entendimento sobre a parte de hidrostática, tá bom? Não é teste, não vale nada, é só para a gente clicar, relaxar, vou botar uns GIFs, vou botar umas coisas engraçadas para vocês curtirem, tá bom? Gente, prazer estar aqui de novo com vocês, tá bom? E até a semana que vem. E faça os exercícios, hein? Valeu? Vou interromper a gravação. 5, 4, 3, 2, 1. Beijo no coração. Fui.